Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu convido você hoje para assistir daqui a alguns minutinhos a nossa aula de resolução de exercícios. Então, se você já fez o download das listas de exercícios, você vê no título do vídeo aqui qual é a aula que a gente vai resolver hoje. Esse é um vídeo só introdutório, que é só para você entender como vai funcionar as nossas resoluções. Então, presta muita atenção. Se você tiver com dúvida em um exercício específico, você vai procurar aqui na descrição do vídeo em qual período, em qual tempo que o exercício vai ser resolvido. Você vai clicar direto lá e vai olhar, vai tentar resolver, vai ver o meu jeito, se você conseguiu entender, se você não conseguiu. Se por um acaso você não conseguiu entender a nossa resolução, você manda para a gente um comentário, ou manda um e-mail lá no contato@quimicadoamigo.com.br ou no dúvidas@quimicadoamigo.com.br. Agora, se você resolveu a lista, você achou bacana, tranquilo, e quiser assistir um vídeo todo com as resoluções, para quê? Para comparar com as suas resoluções. Pô, peraí, esse exercício eu resolvi por regra de 3, o professor usou fórmula. Peraí, esse exercício eu usei um raciocínio e usou outro. Será que o meu está certo? Manda a dúvida para a gente que a gente responde assim que possível, tudo bem? Então eu espero que você goste muito, que você aproveite essa aula de resolução de exercícios. Tudo bem? Um grande beijo e boa aula! Bom, pessoal, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a gente corrigir a lista da aula de número 3 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral. Eu imagino que você já tenha a lista aí, então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão diz assim, ó, indique os estados físicos das substâncias de 1 a 4 citadas abaixo na temperatura de 40 graus Celsius e pressão de uma atmosfera. Pessoal, a primeira coisa que nos confundem, por que pressão de uma atmosfera? A gente precisa indicar a pressão, porque conforme muda a pressão, muda a coluna de ar sobre as nossas cabeças, muda a temperatura de ebulição, tudo bem? Então a gente vai analisar aqui uma atmosfera, a pressão é a pressão ao nível do mar, tudo bem? E a gente vai analisar 40 graus Celsius. O que o exercício nos fornece? Nos fornece uma tabela com as 4 substâncias, você tem o nome das substâncias aí, éter etílico, cloroformo, ciclobutano e fenol, a temperatura de fusão em graus Celsius, a temperatura de ebulição em graus Celsius. Para resolver esse exercício, você tem que lembrar de uma coisa. A gente vai colocar um lembretezinho aqui, ó. Se você tem aqui, ó, temperatura de fusão e você tem aqui, ó, temperatura de ebulição, fica muito fácil prever o estado físico dos materiais. Pessoal, se a temperatura que o exercício te fornecer estiver abaixo da temperatura de fusão, o estado físico é sólido. Se tiver entre a fusão e a ebulição, o estado físico é líquido, e se tiver acima da ebulição, o estado físico é gasoso. Portanto, a gente vai analisar agora aqui essas 4 substâncias e a gente vai tentar posicionar os 40 graus Celsius. Recomendo que você faça na própria tabela, num exercício que você vier fazer disso, por exemplo, numa prova. Então vamos lá, onde eu encaixaria o 40 graus Celsius nessa primeira linha aqui? Ele seria menor que menos 116? Entre menos 116 e 34 ou acima de 34? Então, você deve imaginar que é acima de 34. Então, a substância 1 ela está no estado gasoso. Vamos ver a substância 2. Onde eu encaixaria o 40? Eu encaixaria o 40 exatamente aqui, né? Entre menos 63 e 61. Então, o estado físico aqui dessa substância é estado físico líquido. Tudo bem? A substância de número 3, ó, menos 127, menos 31. Eu encaixaria 40 muito depois de menos 31, não é verdade? Então, o estado físico dessa substância, gasoso. E por fim, a substância de número 4, onde eu encaixaria o 40? Maior que 183, entre 183 e 143 ou abaixo de 43? Olha lá, essa substância, portanto, está no estado sólido. Então, o primeiro exercício deveria corresponder assim, gasoso, líquido, gasoso e sólido. Tudo bem? Pessoal, vamos então para o próximo exercício. Pessoal, vamos lá, segundo exercício. O naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina a temperatura ambiente têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduo. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno da. Então aqui a gente está falando de mudanças de estado. Então a bolinha de naftalina que está no estado sólido, aqui no exercício diz que ela, a temperatura ambiente, ela desaparece sem deixar resíduo. Ou seja, ela passa para o estado gasoso.
porque ela não deixou resíduo, ela não deixou molhada a gaveta onde você coloca lá a bolinha de naftalina. O exercício pede então que você diga qual é este processo, passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, e você lembra durante as nossas aulas que a gente comentou que essa passagem é a mudança de estado denominada como sublimação. Então aqui a alternativa correta, a alternativa B de bola. Tudo bem? Vamos então ao terceiro exercício. Pessoal, vamos lá. O terceiro exercício diz assim: observe os seguintes fatos, 1, 2, 3 e 4. E você relaciona os fatos com as mudanças de estado. Pessoal, antes de você ficar caçando a alternativa aqui, vamos tentar colocar aqui todos os fatos aqui, quais são as mudanças de estado, depois a gente associa lá, fica mais fácil. Naftalina deixada no armário. Resolvi no exercício anterior, né? Então não vou nem colocar qual é a mudança, qual é a condição aqui. Você já sabe que é a sublimação. A gente resolveu no exercício anterior, né? Olha lá, uma pedra de naftalina deixada no armário. A naftalina vai desaparecer, você vai passar para o estado gasoso, você não vai nem perceber ela mais lá. Uma vasilha com água deixada no freezer. Então a água deixada no freezer, então quando eu coloco a água no freezer, ela está no estado líquido. Depois passa um tempo, ela passa para o estado sólido. Ou seja, ela solidifica. Então aqui, ó, solidificação. Mudança de estado do líquido para o sólido. Uma vasilha com água deixada no fogo. Uma vasilha com água deixada no fogo. Então, ocorre um processo de vaporização. E vaporização, a gente sabe que a gente pode chamar aí, a gente pode dar aí 3 nomes, né? A gente pode falar que é uma evaporação, a gente pode dizer que é uma ebulição e a gente pode dizer que é uma calefação. Então qualquer um desses 4 nomes que você encontrar aí já está correto. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Ora, se o chumbo era sólido e derreteu, ele sofreu um processo de fusão. Então a gente vai procurar e associar as alternativas. Primeira é sublimação, letra A e B. Segunda é solidificação, pode ser a letra A e B ainda. Terceiro está aqui, evaporação ou fusão. É lógico, colocar água para esquentar, né? Deixar no fogo, não pode ser fusão, tem que ser evaporação. E por último, o gelo derretendo, o chumbo derretendo, fusão. Aqui, a alternativa A de amor. Tudo bem? Beleza? Vamos então para o quarto exercício. Vamos lá, pessoal. Então, no quarto exercício, eu tentei reproduzir aqui mais ou menos o desenho, usando os meus dotes artísticos aqui. Vocês veem que eles são muito bons. Então, aqui ele está falando sobre o ciclo da água, né? Pessoal, como é que funciona o ciclo da água? A água que está aqui nos rios e mares, enfim, ela sofre um processo de evaporação. Então, o processo número 3 é o processo de evaporação. E aí ela vai se juntar formando nuvens. Então, quando a gente junta as partículas de água que estão no estado gasoso, a gente tem um primeiro aí processinho de condensação, né? E aqui, quando ela realmente precipita na forma de chuva, na forma de água líquida, e aí precipitação também é uma palavra que aparece muito, e a galera, precipitação da chuva, é a chuva cair, tá bom? Muito simples. E a chuva cai porque a água condensa. Então, pessoal, o que você tem que procurar aí nas alternativas? Você tem que procurar alguma alternativa que diga lá que o processo 1 é a condensação, o 2 é a condensação também, e o 3 é a evaporação. Então, se você procurar aí nas alternativas, você vai encontrar isso na alternativa E de escola. Então, a alternativa correta aqui nesse exercício, a alternativa E de escola. Tudo bem? Vamos então agora para o quinto exercício. Pessoal, vamos lá. Agora o quinto exercício, esse é um exercício mega recente, né, que é na Unesp de 2016 agora. Então ele diz assim, olha, o ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional da Luz, devido à importância da luz para o universo e para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu a iluminação noturna, impactou diretamente na qualidade de vida do homem e no desenvolvimento da civilização. A geração de luz em uma lâmpada incandescente se deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio provocado pela passagem de corrente elétrica envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 graus Celsius. Algumas informações e propriedades do isótopo estável de tungstênio estão apresentadas na tabela. Pessoal, essa tabela traz o símbolo, o número atômico, o número de massa, o ponto de fusão, a eletronegatividade e a densidade do tungstênio. Símbolo W porque o nome dele é wolfrânio, tudo bem? Por isso que o símbolo é W. Número atômico 74, ele tem 74 prótons no núcleo. Número de massa 184.
a soma de prótons e nêutrons no núcleo dá 184. Ponto de fusão, temperatura em que ele muda para o estado líquido, 3.422 graus Celsius, um ponto de fusão bastante alto. Eletronegatividade na escala Pauling, 2,36. Para você ter uma ideia, a maior eletronegatividade é do flúor, tem um valor 4 na escala Pauling de eletronegatividade. E a densidade, 19,3 gramas para cada 1 centímetro cúbico, ou imagina para cada 1 ml de tungstênio. Lá, centímetro cúbico, porque o tungstênio ele é sólido, né? Tudo bem? Então lá, 19,3 gramas por centímetros cúbicos. E ele diz o seguinte: a partir das informações contidas no texto, é correto afirmar que a propriedade que justifica adequadamente o uso do tungstênio em lâmpadas incandescentes é... Pessoal, na lâmpada incandescente, a temperatura chega ao redor dos 3.000 graus Celsius. Então, vamos lá. Esta propriedade me diz que o tungstênio, ou seja, aquele filamentozinho de tungstênio que fica na lâmpada, aquele filamentozinho de tungstênio, esse filamento ele resiste a uma temperatura de 3.000 graus Celsius, que é a temperatura aproximada que chega quando a corrente elétrica passa por esse filamento. Ou seja, se a temperatura aqui fosse menor, por exemplo, 2.500 graus Celsius, quando uma corrente aqui que gerasse uma temperatura ao redor de 3.000 graus Celsius passasse, isso aqui ia derreter. Então, por que é importante? Por que a gente usa tungstênio? Porque o ponto de fusão dele é muito elevado. E aí você procura aqui nas alternativas, você tem apresentar alta densidade, apresentar alta, a eletronegatividade nem é alta, né? Porque a do flúor é a mais alta, tem 4. Ser um elemento inerte, ele não é um elemento inerte. Ser um metal de transição, isso... Tem trocentos metais de transição na tabela periódica e a alternativa correta, portanto, é a alternativa D de dado, diz que ele apresenta um elevado ponto de fusão, que foi a propriedade citada no texto aí, tudo bem? Beleza? Vamos então agora para o exercício de número 6. Pessoal, vamos lá então. Agora o exercício de número 6 diz o seguinte, ó, na química, para se caracterizar um determinado material, são utilizadas, dentre outras, 4 constantes físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade, que constituem um quarteto fantástico aí, né? Essas propriedades a gente trabalhou aí já com vocês nas aulas, né? Em um laboratório foram obtidos dados da tabela abaixo relativos às propriedades específicas de amostras de alguns materiais. Então tá aqui, ó, o material A, B, C e D, as massas, os volumes, os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Pessoal, eu já de cara recomendaria a você criar uma coluninha aqui de densidade. Por quê? Porque você, quando tem a massa dividida pelo volume, né, essa relação entre massa e volume, você tem a densidade. Então a gente pode fazer isso aqui, ó, de forma muito simples. Ó. Esse material A 1,15, o material B 1,74, o material C 0,74 e o material D 1. O que eu fiz? Eu dividi a massa pelo volume, como o volume é 100, eu só desloquei 2 vezes a vírgula, fica muito fácil para fazer essa conta aqui. Então a gente já tem essa propriedade da densidade. Vamos analisar as afirmações aqui. Ó. Considerando os dados da tabela, analise as afirmações seguintes. A temperatura de 25 graus Celsius, os materiais C e D estão no estado líquido. O que a gente tem que fazer? A gente tem que posicionar o 25 graus Celsius e verificar se ele vai estar menor que a fusão, entre fusão e ebulição, ou acima da ebulição. Eu vou posicionar aqui para o material C e aqui para o material D. O material D me parece que você sabe que é a água, né? Então, as duas estão posicionadas entre fusão e ebulição, ou seja, as duas estão no estado líquido. Tudo bem? Então, a afirmação 1 é a afirmação correta. Número 2, massa e volume são propriedades específicas de cada material? Você já pode ver que não, né? Porque olha aqui, ó, o volume é o mesmo para todos os materiais, né? E eu posso ter 100 gramas do material C, do material B, do material A. Massa e volume são propriedades gerais. São propriedades gerais. Agora, a relação entre massa e volume me dá uma propriedade específica, que é a densidade. Tudo bem? Então, a 2 é falsa. Vamos lá, número 3. Se o material B não misturar com D, então imagina que o B não mistura no D. Quando for adicionado a um recipiente que contenha D, ele deverá afundar? Vamos pensar aqui o seguinte, ó, eles dois não se misturam e no recipiente já tem D.
Quando eu jogo B, o que acontece com B? Ele vai afundar se a densidade dele for maior. Então a gente corre para a coluna de densidade que eu criei e realmente a densidade do B é maior que a densidade do D. Portanto, ele vai afundar mesmo. Tudo bem? Então a afirmação 3 aqui está correta. Depois, se o material, então até agora o que a gente tem? Só para eu não me perder. A afirmação 1 é verdadeira, a afirmação 2 é falsa, a afirmação 3 é verdadeira. Então agora a gente tem 1 e 3, então pode ser alternativa A ou alternativa E. Agora olha a afirmação de número 4. Se o material A for insolúvel em D, então estou falando agora de A e D. Quando adicionado a um recipiente que já contém o material D, ele deverá flutuar? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, a densidade do A também é maior que a densidade do D. Portanto, ele não vai flutuar, ele vai afundar. A afirmação 4 está errada, então agora a gente precisa confirmar, a 5 tem que estar certa. A temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do material C é 0,74 gramas por ml. Não, professor, porque aqui está em centímetros cúbicos. Pessoal, tem que lembrar das nossas aulas que centímetros cúbicos é igualzinho a ml. Tudo bem? Beleza? Então é isso, pessoal. A alternativa correta, né? Então a afirmação correta, 1, 3 e 5. A afirmativa A. Tudo bem? A alternativa A. Beleza? Vamos então agora para o 7º exercício. Pessoal, vamos lá. O exercício de número 7 traz para a gente um gráfico. Eu coloquei as informações mais importantes aqui no gráfico. Vamos lá. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico abaixo representa o aquecimento de uma amostra dessa substância. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta duração da ebulição de 10 minutos. Pessoal, onde que está a ebulição? A ebulição está aqui, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela durou quantos minutos? Ela dura 20 minutos, portanto essa afirmação está errada. Letra B, duração da fusão de 40 minutos. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. A fusão também dura aqui no nosso gráfico 20 minutos, portanto também está errada. Ponto de fusão. 40 graus Celsius. Ponto de fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, 40 graus Celsius. Ponto de fusão da substância, 40 graus Celsius. Ainda retiro desse gráfico a informação do ponto de ebulição. Olha lá, o ponto de ebulição igual a 70 graus Celsius. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. A alternativa D está errada porque ela está dizendo que o ponto de fusão é 70 e a gente viu que é o ponto de ebulição que é 70, e na letra E está errada porque ele diz que o ponto de ebulição é 50 e a gente viu aqui que o ponto de ebulição dessa nossa amostrinha é de 70 graus Celsius. Tudo bem? Portanto, a afirmativa correta, afirmativa E. Beleza? Pessoal, vamos lá, exercício de número 8. Com base no diagrama abaixo, que representa as curvas de aquecimento de duas amostras sólidas ao longo do tempo, é correto afirmar que... Vamos prestar antes atenção aqui. Você percebe que o patamar da... Aqui está mostrando o patamar da ebulição, tudo bem? Aqui está mostrando o patamar da fusão. Você percebe que a fusão das duas não tem uma temperatura constante, portanto, as duas são misturas, tudo bem? Só apresenta patamar constante na ebulição. Elas são aquelas misturas azeotrópicas, tudo bem? Então vamos lá. Sob a pressão de uma atmosfera, a amostra A pode ser água pura? Pessoal, a amostra A tem um ponto de ebulição de 70 graus Celsius, né? Não pode ser água pura. As amostras A e B são substâncias puras? Não, porque elas não apresentam um patamar constante na fusão. O ponto de ebulição das amostras A e B são iguais? Olha lá, um é 70, outro é 50, né? Não pode ser. E eu vou direto para a letra E, ó. O ponto de fusão da substância A é maior que 75 graus Celsius? Não, olha, é 70 graus Celsius o ponto de ebulição, então o ponto de fusão é bem menor. Qual é a alternativa correta? A alternativa D. Nas temperaturas de fusão de A ou de B, temos misturas de sólido e líquido. Sim, na fusão de qualquer substância, a gente tem sólido e líquido coexistindo, tudo bem? Portanto, a alternativa correta aqui, a alternativa D de dado, tudo bem? Vamos agora então para o último exercício. Pessoal, vamos lá. Então, o último exercício da lista, eu espero que você tenha compreendido aí tudo que a gente fez até agora. Considere a tabela a seguir
tem a tabela com as substâncias oxigênio, fenol e pentano. Qual é o estado físico de cada substância? 20 graus Celsius. Retoma lá o primeiro exercício que a gente fez. Vamos tentar encaixar a temperatura de 20 graus Celsius aqui. Para o oxigênio, eu encaixaria essa temperatura aqui, concorda? Acima do ponto de ebulição dela. Então, ela vai estar no estado gasoso. Então, aqui vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Olha lá, essa substância aqui, o fenol, o 20 eu encaixaria onde? Olha lá, eu encaixaria antes do 43. Então, essa substância estaria no estado sólido. E, por fim, o pentano, eu encaixaria essa temperatura entre menos 130 e 36,1. Portanto, estaria aí no estado líquido. Beleza? Bom, resposta gasoso, sólido e líquido. E com isso a gente finaliza aí a lista 3, né? A terceira aula do primeiro bloco de aulas. Eu agradeço demais aí a sua presença. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido os exercícios. Se mesmo após as nossas resoluções ainda ficou alguma dúvida, você, por favor, mande um e-mail para mim, dúvidas@quimicadoamigo.com.br, contato@quimicadoamigo.com.br, uma lista de comentários aqui do YouTube. Se você achou legal, se você precisou dessa aula, por favor, curta, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço e tenho a dizer beijo, tchau.